E aí, pessoas, hoje eu tô aqui com a Simone Bibiana. Oi. Bom, então você foi nossa doula. E eu queria saber mais sobre esse universo, assim, A Bruna tinha escolhido que você ia ser nossa doula antes dela estar grávida. Então isso foi muito legal, assim, e foi muito legal a experiência disso tudo, da gravidez, das reuniões que a gente teve. E eu queria saber como que você começou como doula, onde que isso surgiu. Eu falo que eu comecei como autodidata. Então, assim, quando eu engravidei do Luca, eu era muito novinha, eu tinha 19 anos, eu queria muito saber, entender o que estava acontecendo no meu corpo, como que seria o parto, como que seria o processo. Então, eu comecei a estudar, né? Estudar aliviava ali a minha ansiedade, né? Eu acho que essa ansiedade ela é de todas as mães, independente de idade, mas no meu caso, que eu era muito nova, né? Fui mãe muito jovem, me ajudava um pouco mais. Então nisso eu fui descobrindo, né? Sobre o parto natural, sobre o parto humanizado, sobre doula. Na época, nossa região não tinha doulas. E eu encontrei a minha doula num grupo Parto Natural de BH, e essa doula ela foi minha doula voluntária. Ela estava terminando o curso dela, aí ela se ofereceu para me acompanhar no parto. No dia que ela foi me acompanhar, ela estava até gestante do segundo bebê. Foi uma experiência assim tão incrível, tão sublime, que eu falei, nossa, eu preciso contar para outras mulheres, né? Sobre isso, porque até então tudo que eu ouvia sobre parto era muito ruim. Fosse normal, fosse cesárea, era muito... Você tem que passar por aquilo, né? E a minha experiência foi muito boa, né? O parto, ele dói, ele é difícil, né? Você passou por isso, tá, Bruna? Você viu que não é fácil. Nem não doeu nada, não. Você não, né? É tranquilo. Mas, né, você presenciou ali as dores, não é um processo fácil. E longo. Mas é um processo, assim, que ele te conecta a você, ele te conecta à sua potência, né? Porque, assim, depois que a mulher, ela dá à luz, eu acho que não existe nada impossível para ela mais. Então, eu quis trazer isso, né, para a Lafayette. Então, eu trouxe isso para a Lafayette através de rodas de gestantes, de movimentos, assim, dentro do ativismo do parto mesmo, sabe? E nisso as pessoas vinham me procurando, me acompanha. E aí eu vi uma necessidade de fazer os cursos. E aí eu fui especializando dentro daquilo que ia chegando. Né? E tô aí há 8 anos. E como que foi ser doula no primeiro parto? Porque eu imagino que deve ter sido desesperador, porque você tá acompanhando uma mãe. Então, hoje eu olho para trás e eu falo, nossa, eu devia ter feito tudo diferente, sabe? Foi muito assim, porque o obstetrícia, né, ele vem do observar. Então você precisa observar a mulher, observar o casal ali e intervir, né, conduzir ali se necessário. Quanto menos você intervir, melhor é. Então quando nos primeiros partos, você quer fazer muito, você quer estar ali, você quer... Então, assim, eu teria observado mais, sabe? Hoje eu sou uma doula que eu observo mais, que eu vejo mais e vou ali dançando conforme o ritmo daquele casal, né? Mas, assim, ver um parto, porque quando eu pari foi assim, né? Eu aqui, né? Mas ver do outro lado, eu falei, meu Deus. Essa parte eu sei, é meio desesperador. É uma nave, né? A mulher assim, é uma nave que traz uma criança pro planeta Terra e é muito mágico, sabe? E eu vejo assim com muito respeito, eu acho que é um grande milagre o nascimento, né? Uma engenharia biológica assim perfeita, a forma que o corpo abre, a dilatação, a pelvis, né, a cabecinha do bebê encaixando ali. E sobre isso, eu lembro que nas reuniões que a gente teve antes, o tanto de coisa, eu posso falar até sobre mito, sei lá, não sei se isso é o correto, mas o tanto de coisa que o senso comum, assim, acha que é o correto e não é, eu acho que, não sei, eu acho que a coisa que mais, assim, me marcou quando a gente conversou, que era que, tipo assim, o cordão umbilical tá enrolado. E daí? Sim. E assim, são coisas que são
conhecimentos, né, que estão chegando agora, né, que era muito específico, eram conhecimentos que ainda estavam, assim, no exterior, né? Porque o parto normal, o parto humanizado, ele é algo novo aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, em Londres, o casal, eles recebem até uma quantia para ter o parto em casa. Agora, aqui, esse processo todo, né, de voltar a ter o parto normal, é que é algo recente. Mas essas informações, elas estão chegando pra gente, principalmente a gente do interior, agora, mas a evidência ela já vem com isso há mais tempo. Né? Então, assim, muitos mitos que às vezes, bacia estreita, né? A mulher magra, ela não vai parir porque ela é magra. A mulher gorda, ela não vai parir porque ela é gorda. Né? O bebê, o cordão tá enrolado no pescoço. Sempre tem alguma coisa ali impedindo a mulher. Eu lembro uma vez que eu e a Bruna tava no hospital, e aí tinha uma menina lá, ela era bem magrinha, assim, ela tava, né, de 9 meses, e ela começou a chorar, porque ela tinha ido no médico lá, e ele falou assim, não, ela tava doida pra ser, né, pra parto normal, e aí ele falou, não, você é muito magra, não vai passar, você não vai fazer. E ela desesperada, tipo assim, porque ela queria o parto normal, sabe? E deu, assim, muita dó, dava vontade de chegar nela, pelo amor de Deus, vai embora daqui, só que é um pouco complicado fazer isso, mas a vontade era essa, sabe? E eu sempre em rodas de gestante, eu me usei como exemplo, né? Quando eu tava um pouco antes de ganhar o Luca, um pouco antes de engravidar do Luca, eu vestia 34. Então, assim, eu era muito magra. E o meu corpo, o corpo ele se abre. O processo, ele vai acontecer se você deixar ele acontecer. Se você tiver uma equipe, né, que deixe ele acontecer. Então, por isso que muitas vezes, né, as mulheres procuram, né, vão para BH à procura dessa equipe. E eu acho que, assim, a informação é o mais importante, porque muita coisa que fez eu ficar tranquilo, que fez, eu acho que o parto, né, do Henry foi tão tranquilo assim, foi por causa de ter informação. Então, assim, tanta coisa que eu não fazia ideia de como que funcionava, de como que era, e assim, e aprender isso tudo, eu acho que é a parte mais importante que a gente tem. E outra também que, eu acho que a parte mais importante de uma doula pra mim, foi que, eu não lembro que horas que a gente foi pra BH meia-noite, não foi? Até aí, eu estava desesperado. Porque você não estava com a gente, né, até essa hora, foi só quando a gente iria pra lá. E aí eu estava desesperado, porque eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia, é especial, vai ser mais rápido do que o normal, então eu estava desesperado. A partir do momento que a gente te encontrou e você estava de boa, falei, caramba, se ela faz parto toda hora, e ela tá de boa, então tá de boa. Então, assim, né, tipo assim, ficar tranquilo porque você estava de boa, então, tipo assim, isso foi a parte mais importante pra mim. Eu poder estar de boa, porque se você tava lá, você sabia como que eram as coisas, então eu podia ficar tranquilo. Antes disso, eu tava muito desesperado. Assim, os pais, por ser, né, Belo Horizonte, distância, dá um medo, sabe? Mas, assim, igual eu falo com vocês, né, na consultoria, é de 12 a 15 horas. Não, mas eu tenho certeza que o meu parto vai ser rápido. Calma, sabe? A gestação, né? O corpo que precisou daqueles 9 meses para gerar o bebê, ele vai precisar de algumas horas, né, para dilatar, né, para o bebê descer. Então é daí 12 a 15 horas. E assim, através dos ritmos ali das contrações, a gente vai vendo até a expressão da mulher, né? Então assim, o que me deixou... Tava desesperadora desde o começo? Não tava. Não tava. Ai, não tava não, tava super tranquilo. Nossa, eu tava muito tranquila. Nossa, ela tava muito tranquila. Eu me lembro muito numa hora que a gente tava lá no apartamento em Belo Horizonte e que a Bruna estava na bola, assim, e você tava na frente dela e ela tava de um lado para o outro, aí vinha a contração, ela respirava, ela tava muito bem, sabe? Ela tava muito tranquila. Bruna, você acha que você tava bem? Essa visão é uma visão externa das coisas, a gente estava desesperado. Sério, tava super tranquilo. Nossa, muito tranquilo. Um parto, assim, geralmente, tá aqui, tá desesperador. Nossa, a gestante tá gritando, tá chorando, tá pra lá, tá pra cá.
sabe, tá calma. Não, eu não quero mais. Sabe, isso não realmente teve não rolou. isso. Ela respirou, ela foi bem, bem tranquila. Nossa, se todo gestante fosse assim... Ela vomitou? Não, mas isso é normal. Secreção em parto, a gente já tá acostumado, É sabe? verdade. Não, plena mesmo ela tava depois que nasceu. Aí realmente é indiscutível. Ela tava completamente plena, como se não tivesse parido. Isso é verdade. A vantagem, o parto normal é bom demais, gente. Nossa, eu só lembro quando o Luca nasceu, aí, né, tem aquele... Eu ainda tinha aquela questão, assim, parto, não sei o que. Aí eles falaram, arrumamos o Luca aqui, vamos subir? Falei, vamos. Como é que eu vou? Ela, levanta. Aí eu... eu peguei, assim. Aí eu levantei, eu saí, assim... Cara, foi muito realizador pra mim, porque todo mundo falava comigo que eu não ia conseguir. E aí eu consegui, ainda saí com menina, ainda consegui amamentar. Eu falei, caraca, então agora eu posso tudo. E eu tô podendo tudo aí até hoje, sabe? Eu falei, não, agora eu consigo realizar o que eu tiver que realizar da vida. Porque não tem como. Se você coloca uma vida no mundo... gente, não tem que você não possa fazer não, sabe? E até falando sobre isso, como que foi, né, tirando a sua experiência como doula, ter o seu filho, você falou, né, você teve com 19 anos, não, ele nasceu quando você tinha 20, né, que você falou? Tinha 20. Mas aí você engravidou, você tinha 19 anos, como foi essa experiência? Olha, eu não sou a pessoa que romantiza a maternidade. Foi assustador. Nossa, foi assustador, mas eu acho que o que me ajudou muito... foi que eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo, sabe? Então, assim, eu não tinha noção do tamanho da responsabilidade que era. Eu acho que até hoje eu não tenho, sabe? Aí eu vou vivendo um dia de cada vez. Eu vou fazendo o meu melhor, eu vou pesquisando, eu vou aprendendo. E eu busco, assim... ser amiga dele, né, ter esse diálogo aberto com ele, participar da vida dele. O que você gosta, meu filho? Mãe, gosto de Naruto, então eu vou assistir Naruto porque eu quero participar do seu mundo. Legal. E quando ele era bebê, foi a mesma coisa, né, dedicação. O que essa criança precisa? Ela precisa amamentar? O que eu preciso para amamentar? Isso. Agora, alimentação. Então, vamos ver como é que introduz uma alimentação saudável, né? Vamos educar da melhor forma possível. E a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Com eles, com ter que criá-los, a gente aprende, tipo assim, a comer melhor. Eu nunca fui de ler, assim, só coisas muito específicas. E, desde que o Henry nasceu, a gente tem tentado, né, priorizar, ler e tal, ler pra ele adora que lê, ele tem o livro favorito dele. E a gente lê todos os dias esse livro com ele. Então, assim, é uma coisa que, tipo, a gente tem feito que eu nunca fiz e que eu faço hoje só por causa dele. E começa, eu sempre falo isso com o casal, começa na gestação. Na gestação você começa a estudar ali e aí depois, né, você vai na amamentação, o BLW, né, que é aquela forma de oferecer a comida, né, nos 6 meses. E aí vai criação e depois... pesquisar a escola, pesquisar metodologia de ensino, assim, tem uma frase, né, de um médico, de um obstetra, que esqueci de onde ele é, mas ele fala, né, que para mudar o mundo a gente precisa mudar primeiro a forma de nascer. E eu vejo bem isso, porque quando a gente muda a forma de nascer, a gente muda a percepção do criar. Né? E aí a gente vem criando pessoas, seres humanos muito melhores, né? Porque quando a gente, né, se propõe a ser pais, a gente está falando de trazer para o mundo uma pessoa boa, uma pessoa consciente. Ninguém quer, né, trazer para o mundo uma pessoa ruim. Então a gente vem, né, trabalhando isso. Então eu procuro, sabe, fazer isso. O meu objetivo é esse, sabe? Então eu tento falar muito com o Lucas sobre igualdade, sabe? Olha, filho, não é porque é menina que é diferente de você. Então, assim, sabe, trazer essa questão, né, com ele, dele respeitar as diferenças, né? As diferenças de gênero, as diferenças de crianças, né, diferentes dele. Então... com certeza. Eu acho que isso da criação faz total diferença. Ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, sabe? E às vezes tem até algumas pessoas que eu converso que falam assim, mas tipo...
Tal pessoa não criou o filho pra ser homofóbico. Tudo bem, mas a forma que você criou, o jeito que ele deve ser, tipo, fala igual homem. Sabe essas coisas assim? Sim. Você tá criando homofóbico, querendo ou não, sabe? Sim. Tipo assim, então, às vezes não é tipo, você não criou ele pra destratar outras pessoas. Beleza, talvez você não fez isso conscientemente, mas são as pequenas atitudes, a forma que você criou ele, a forma que você falou que ele deveria falar, deveria agir, ele acaba que isso é o certo pra ele, o que é diferente tá errado. E aí, quando você bota consciência na criação, né, uma criação com apego, uma criação diferente, né, é quando você consegue mudar isso tudo, quando você muda o sistema. Porque, assim, mudar uma pessoa adulta é muito difícil. Muito difícil. Agora, mudar as crianças que estão vindo, né, e quando eu vejo as crianças que eu acompanhei, né, tem hoje 7 anos. Então, é muito legal de ver como que foi, né, diferente esse manejo dessa criação, sabe? E aí, assim, já aconteceu da gente fazer encontros anuais, de ter várias crianças e ser muito diferente, sabe? Sim. A frase que eu mais odeio das pessoas falarem é que essa geração é péssima, porque pra mim essa é a melhor geração que a gente tem, sabe? Essa é a geração, mas essa geração tá cheia de mimimi, essa palavra por si só é ridícula, mas, essa geração tá doente. Não, a outra geração também tava doente, essa geração só sabe que tá doente. Essa geração tem diagnóstico, essa geração se importa, sabe? Então eu acho que essa nova geração, claro, você tem, né, a criação não é perfeita, né? A geração em si também não é perfeita, mas pra mim essa é a melhor geração que a gente tem. Eu vejo, né, fazendo 15 anos, eu vejo fazendo o tanto que eu vejo muitos adolescentes, muitas crianças que se importam com o outro de uma forma que antigamente que os pais criam, tipo, respeitando a criança. É a primeira geração que a gente vê isso acontecendo. Sim. Sabe? Então, eu acho isso muito importante. O dia que o Henry nasceu, a gente tava vendo um vídeo de, tipo assim, como educar criança, como uma entrevista. Então, assim, pesquisar sobre isso, acho que é a coisa que a gente mais conversa. A gente conversa muito sobre isso, porque pra gente é muito importante, sabe? E eu acho que o mais difícil é como reagir, né? Porque, assim, os nossos filhos não vão ser influenciados só pela gente, né? Mas pelas escolas, pelos amigos. Então, como reagir quando ele chegar com uma questão que, tipo assim, não, isso não é legal, sabe? Essa piada não é legal. Sim. Né? Uma coisa que nós já fazemos, né? Às vezes os nossos pais, nossos tios, ele faz uma piada, pera, não, né? Então, assim, e essa geração, ela vem mais crítica ainda. Sim, com certeza. Às vezes as pessoas me perguntam assim, como eu trabalho nesse meio, né, materno, e eu tenho esse instinto maternal, assim, muito aguçado, sabe? Com o Lucas, eu sou super protetora. As pessoas sempre me perguntam, você quer ser mãe de novo? E eu sempre respondo, não quero ser mãe de novo. Porque criar é de uma responsabilidade muito grande, sabe? Então, assim, hoje eu vejo, mas você vai ter só um, quem tem um não tem nenhum. Mas eu prefiro focar nele e ser uma boa criação do que às vezes ter mais um. E eu tenho muito medo hoje de não dar essa conta desse criar, sabe? Eu acho que o mundo, ele tá... Quanto mais você vê, né, noticiários, essas coisas, mais você fica assustado. Sim, com certeza. Sabe? Então, assim, eu tenho bastante receio, sabe? Quanto a isso. E apesar de ser muito maternal, eu fico meio assim, não sei. Futuro, né, a gente não sabe. Mas hoje eu não planejo mais ser mãe justamente por causa dessa questão, sabe? O criar, parir é fácil, tá, mulheres? Parir é fácil, tem anestesia. Amamentar não é tão fácil igual parir, mas a gente dá conta também. O puerpério é pesado. Eu acho que às vezes a gente se prepara muito pro parto e esquece de preparar pro puerpério. O puerpério, ele tá ali e ele vai durar uns 3 meses no mínimo. Mas o criar é pra sempre, sabe? Não tem como você virar e falar assim, aqui, Deus, toma esse bebê aqui, toma essa criança aqui, toma esse adolescente aqui. E hoje, eu e o Lucas, a gente tá indo pra uma fase, né? Somos só nós dois. A gente tá indo pra uma fase que é a fase de ser adolescente. O ser adolescente, ele é muito mais difícil. Eu fico, meu Deus, quando esse menino for adolescente.
E eu já tô lendo coisas sobre adolescência, você tem que ser amigo sabe? Não tem como, eu fico vendo as pessoas querendo... Isso reflete quando é criança, né? Lendo também, tipo assim, seu filho chora, seu bebê chora, seu filho chora e você não dá atenção, você não se importa com o que ele vai falar. Você acha que ele vai querer falar com você? Você acha que você vai ser a pessoa de segurança dele quando ele for adolescente pra falar se você não ouviu ele quando ele era criança? As coisas que talvez quando criança você achava que era meio boba, coisa de criança, quando for adolescente às vezes pode ser alguma coisa mais séria, não vai ser com você que ele vai falar. E aí fica duas crianças brigando, Exatamente. né? Dois adolescentes ali brigando, o pai e a criança, o pai e a criança. Eu não quero ser esse tipo de mãe, sabe? Então eu quero dedicar e pra isso eu vou precisar, assim, de dar uma maneirada, sabe? Mas assim, se eu fosse pensar assim, o que eu queria muito ter, assim, muitos filhos, mas hoje em dia eu já cancelei esse plano, de hoje é sabe? só ele. Agora é só ele e pronto. Eu, por outro lado, na verdade, já quero ter outro. Se dependesse de mim, a Bruna já estaria grávida. Na verdade, quando ele nasceu, né? 1 hora dele nascer, eu já perguntei assim, Bruna, vamos ter outro. Foi mesmo? Até porque não foi eu que senti dor, então. Mas eu tenho muita vontade de ter outro. Eu queria ter pelo menos mais um, adotar um. É meu sonho. Então, até igual essa questão de adotar muito por isso, né, que talvez uma criança que não teria nenhuma educação, né, não só talvez uma educação ruim, mas talvez nenhuma, e eu poder, né, tipo assim... Mudar. Exatamente. Então eu tenho muita vontade disso. Bom, e outra coisa é que você é instrutora de yoga. Eu não sei porra nenhuma de yoga. Eu só vejo as coisas que você posta, mas eu não entendo nada. E queria saber mais sobre. Então, o yoga é aí o segundo universo, né, que eu amo, né, que eu estudo e que abriu vários leques, assim. O yoga, ele é, pra mim, uma ferramenta de desconstrução. Quando a gente pensa assim, fulana de tal é instrutora de yoga, a gente logo pensa, né, que essa pessoa, ela tem que estar ali, né, dentro de uma persona, né? Dentro, né, daquelas características. Às vezes, a pessoa não pode comer carne, a pessoa não pode sair, a pessoa não pode beber. Quase um monge, né? E o yoga, ele trouxe, né, ele veio pra mim como uma ferramenta, assim, de autoconhecimento, quem você é. E principalmente, quem você é mesmo. Porque quando eu comecei a praticar yoga, eu vou parar de comer carne, eu vou parar de sair, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E eu mais adoeci do que tudo. E aí, de repente, eu falei, peraí, mas quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero? Né? Hoje, por exemplo, eu sigo um yoga que ele vem e trabalha dentro da cultura hinduísta, né? Mas eu sou um bandista. E são dois universos completamente diferentes. Simone, eles se encontram dentro da minha casa. Mas ali na minha aula, a minha aula é yoga. A minha aula não tem nada de Umbanda. E ali dentro da Umbanda não tem nada de yoga. Ontem uma aluna falou isso comigo, e essa aluna, ela já não é mais só aluna, ela é uma das minhas melhores amigas. E a gente estava conversando, a gente foi na piscina juntas, levamos as crianças, e aí ela falou assim, é muito interessante ter aula com a Simone, porque a gente bate o maior papo, mas na hora que começa a aula, acabou, eu sou aluna dela. Então tem essa separação, sabe? O yoga, pra mim, ele é uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de quem é você. E é isso que eu busco trazer para os meus alunos, sabe? Quem que é você? Você não precisa ser a pessoa que para de comer carne, que para de beber, que para de sair. Você precisa ser uma pessoa melhor para o mundo. Você precisa ser uma pessoa que reconheça a sua essência e viva ela. E pronto. O que o mundo vai te cobrar, sabe? O que a sociedade vai te cobrar é muito, muito complexo, sabe? Então, é a linha que eu trabalho. É a certa? Não sei. É a que eu aprendi? Também não. Mas é o jeito que eu tô fazendo, sabe? E os meus alunos, assim, a gente tem uma relação de uma amizade, sabe? Forte, assim.
O yoga que eu trabalho também, ele é fins terapêuticos. Então, eu recebo muitas pessoas depressivas, pessoas com transtornos. Então, a gente vai trabalhando, né, esse contexto para a pessoa, né, melhorando e ficando bem. E, né, se reconhecer mesmo no mundo. E é isso. Pelo que eu vejo no seu Instagram, mais você seja uma doula, que é uma profissão seríssima, instrutora de yoga, que também é uma profissão muito séria, você é bem louca. E você se tornou louca depois de se encontrar no yoga, por exemplo, ou isso é de antes? É de antes, desde nova. Eu lembro que meu pai falava assim com os meus namorados, assim, olha, você pode até namorar ela, mas ela é muito livre. Então, assim, quando eu era adolescente, a gente até se conheceu que eu andava de skate, você também, que tá me chamando de doido, mas ele também não é normal. E aí, nessa questão, sempre gostei, tipo, de umas coisas mais, assim, andar de bicicleta eu não sei. De skate eu arrisco, assim, de vez em quando, sabe? Então, assim, sempre gostei de sair, sempre gostei de estar com pessoas, né? Sou geminiana, gente. Então, assim, sempre gostei de estar ali naquele grupão de pessoas. Sou uma pessoa de muitos amigos. Então, adoro uma festa. Então, assim, tem esse lado meu também, sabe? E eu gosto muito de falar. E eu falo muito sobre isso também, né? Que nada disso anula o profissionalismo. Então, assim, é uma das minhas partezinhas. Então, vocês vão ver, às vezes, eu falar, gente, eu não tô de plantão, não. Tô 2 semanas sem plantão. Então eu vou sair, vou pro BH, vou caçar um lugar pra fazer uma coisa diferente, né? Recentemente eu fui escalar. Quero pular de paraquedas, quero fazer umas coisas mais assim, sabe? Acho que assim, né? A gente tá vivo, a gente tem que... Com certeza. E como que é conciliar isso com ser mãe solo? Olha, eu busco trazer o Luca pra isso, né? O Luca é um lutadorzinho de judô aí, de jiu-jitsu. Corredor também, a gente corre juntos sempre. Então eu tento trazer eles para possível, né? Para essas aventuras, e o que é muito bom para ele. Certeza. Igual eu falei, do skate, o Luca ama skate. Então, assim, tento, né, trazer isso para ele, mas também não é fácil, sabe? Porque assim, tem lugares que é inacessível para criança, tem horários pode, né? que não dá, né? Então, assim, eu tenho muito que equilibrar essa minha parte mãe e essa minha parte mulher, essa minha parte pessoa. E uma não anular a outra. E uma não anular a outra. Eu tenho uma sorte muito grande de ter pais que são, assim, uma rede de apoio maravilhosa. Então, o meu pai, ele é uma pessoa que, assim, ele faz tudo pelos netos. Então, ele tá sempre com o Luca. E tudo que eu preciso, sempre que eu preciso fazer alguma coisa, ele sempre fala, olha, precisou de mim, me liga. E eu morei, né, num longo aí de uns 6 anos, eu morei em 3 cidades diferentes. E voltei para Lafayette recentemente, né? Voltei para Lafayette ano passado. E quando eu voltei, o meu pai já falou, sua casa tem que ser assim, perto da minha. Sua casa tem que ser 2 minutos da minha. Aí consegui uma casa 15 minutos. Não tava bom, me fez mudar para uma casa 5 minutos da dele. E eles basicamente sobem, sequestram o Luca, descem, levam o Luca. Então, assim, ter os meus pais me apoiando me ajuda muito. Se não fosse eles, ia ser muito pesado, sabe? Ia ser muito difícil. Mas os meus pais, assim, são maravilhosos nesse sentido, sabe? E quais as dificuldades de ser uma mãe solo? Ai, todas. todas. É muito complexo, assim. Primeiro, porque tem essa questão, assim... você tem todas as responsabilidades para você. Escola é 100% eu, sabe? Todas as obrigações são 100% eu, né? Por mais que tenha a outra pessoa ali, a outra pessoa tá ali de 15 em 15 dias, né? A outra pessoa tá ali
muito pouco, sabe? Então, assim, eu lido ali 100%. E é complicado, né? Você olha pra frente e é muito... O ser mãe solo, ele é muito inseguro. Ele é muito... Ele é muito, assim... Não, eu tenho uma coisa em mim. Eu não posso falhar, sabe? E isso pode ser, tipo... Ai, nossa, que legal, ela é guerreira. Mas é pesadíssimo. É um fardo muito pesado. Então, assim, muitas vezes... Eu trabalho muito... Eu me esforço muito porque eu não posso falhar, porque se eu falhar, vai a criação do Lucas junto. Sim. Então isso é bonito, é romântico, mas é um fardo muito pesado de se carregar. Né? As medos, as inseguranças, as incertezas. No dia que eu engravidei, né, do Lucas, eu falei, não vou morar mais com os meus pais. E fui morar sozinha. Então nisso já, tipo assim, tudo já foi 100% eu. Né? Então, assim, isso eu tinha 19 anos e isso até hoje. Aí hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, como que eu dei conta? Mas a gente dá conta. E como é que você vê, assim, o julgamento das pessoas? Porque eu vejo, assim, às vezes eu tô sei lá, a gente tá no supermercado. Aí eu vou com um canguru, com o Henry no canguru. Nossa, é o pai herói. Porque eu tô com... E a Bruna tá com o canguru com o Henry, é qualquer mãe comum. Né? Não tá fazendo mais do que obrigação. Então, sendo mãe solo... Como que é lidar com isso? Eu acho que eu nem lido mais. Eu já liguei o foda-se, sabe? Tipo, azar é seu, se vocês estiverem pensando, sabe? Não tem ninguém pagando boleto aqui, eu tô dando conta de boa, então azar é seus. Mas, assim, eu acho que pensar assim, ver assim, é um mecanismo de defesa. E um processo também. Mas é horrível, assim, porque tem vários preconceitos desde relacionamentos, não vou me envolver com fulano, porque fulano é mãe solo e eu vou ter que pegar o filho dos outros pra criar. Cara, meu filho tem pai, sabe? Ele tem pai, tem mãe, tem todo mundo. Até, por exemplo, questão... o bom de trabalhar como doula é que eu trabalho com outras mães. Então, não tem esse preconceito. Tipo, vou... né? Mas já percebi umas questões assim, né? Com outras mães solos. Como que vai ser? Eu não vou te contratar, né? Porque se eu te contratar, seu filho vai ficar doente, com quem que você vai deixar? Né? Então, são questões que batem muito na mãe solo e que é, assim, né? Péssimo. Exato. Mas assim, eu procuro lidar com isso, assim, de uma forma bem leve e nem fico pensando muito nisso, porque eu acho que não tem o que fazer, é uma questão social e paciência. Né? Entendi. Você falou sobre a educação do Luca. E o que você espera para o futuro dele? O que você gostaria que ele fosse? Não como ele fosse. O que você planta para colher? Que pergunta difícil. Nossa. Não sei, sabe? Porque a maternidade, o parto, a amamentação, etc e tal, me mostrou uma coisa. Você tem expectativa e você tem realidade, sabe? Então hoje, para a maternidade ser mais leve, eu procuro não ter muita expectativa, sabe? Então eu tô ali entregando o que ele precisa, né? Eu acho que os elementos básicos, né, do que eu acho que ele tá precisando, com muito diálogo, uma boa educação, e esperar, né, que ele escreva o livro dele, que ele pinte a tela dele, porque isso... A gente não tem controle nem do que a gente faz, imagina do que vai ser da vida dele, né? Então, vamos deixar ele, né, ver aí o que ele... O que você espera que evolua no mundo, principalmente na nossa região, na questão de doula? O que você espera que evolua aqui? Eu espero uma ampliação hospitalar, sabe? Eu vejo que a gente já tem muitos profissionais mudando a cabeça, acolhendo, né, de uma forma diferente. O parto humanizado, ele já ganhou, né, um espaço. Ele já ele já foi desmistificado. E hoje eu espero mesmo uma mudança estrutural, sabe? Uma mudança de estrutura mesmo, de hospitais, né?
A gente tem hospitais com estruturas muito boas, juntar, né? Pegar aquele profissional bom e o hospital com boa estrutura, né? E a gente ainda tem muito médico cesarista? A grande maioria, puxando aí para uns 80% de cesárea. E como que se resolve isso? Isso é muito complexo, sabe? Essa questão é lá na faculdade, sabe? Onde eles aprendem, sabe? É uma mudança de sistema muito grande. Inclusive, né, para quem quer entender mais profundamente sobre isso, né, que eu indiquei para vocês e eu indico para todos, né, que chegam até a mim, é o renascimento do parto. Então, né, ele vai mostrar ali a raiz do problema, né, e principalmente como solucionar. Né? Mas a gente muda isso entregando conhecimento para a mulher. Porque se ela não aceita, não tem mais o que eles fazerem. Como que eu, Simone, fui uma ferramenta de mudança? Quando eu trouxe, né, a informação para a mulher, quando eu levei as mulheres para Belo Horizonte, porque quando os hospitais daqui viram que eles estavam perdendo muitas mulheres para Belo Horizonte, eles começaram com uma mudança de postura. E quando eu fui no Legislativo, né, eu tenho hoje 2 leis que eu aprovei, Lafayette e Ouro Branco, que é a lei de doulas. Então, hoje as doulas entram, porque eu e a Damires, né, a gente correu atrás de aprovar a lei das doulas. Então, aprovamos a lei das doulas, então hoje quando a gente chega lá, não depende da boa vontade deles. A gente tem o direito de entrar. A mulher tem o direito de ter uma doula. Né? Então, a gente consegue mudar o cenário através de umas pequenas manobras assim, né? Mas ainda estamos muito longe do cenário ideal. Belo Horizonte está um pouquinho mais avançado. Legal. Então, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu, adorei. Adorei relembrar o nascimento do Henry, foi muito especial. Cada família que a gente assiste é muito lindo, é muito especial, né? Uma vida. E muito obrigada pelo convite. Obrigado a vocês.